Bora lá, bora lá. Estamos ao vivo na nossa conta no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e no nosso YouTube, Vidas e Talentos. Aqui o que você encontra? Você encontra organização financeira, principalmente para você sair das dívidas e chegar aonde? Chegar naquele mundo, o melhor dos mundos, o mundo onde você encontra paz e tranquilidade financeira. O mundo onde você não tem aquela sensação de estresse, ansiedade e perturbação de sossego, onde não tem ninguém cobrando você. Então o que acontece? Qual é um lema nosso aqui? Você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. Para quê? Para você não só quitar as suas dívidas, mas para você sair do mundo do endividamento, das dívidas atrasadas, do nome sujo, da inadimplência, daqueles boletos que você não pagou. E chega um monte de conta a mais, 15%, uma multa enorme, principalmente quando é o cheque especial, o cartão de crédito, rotativo e tudo mais. E o que isso faz? Isso faz com que você se sinta mal, good vibes, péssimas sensações. E o que você faz aqui? A gente ajuda você a sair desse contexto das dívidas, desse contexto de cobranças financeiras. Essa situação que muitas vezes você é conhecido como pilantra do seu bairro, da sua rua, e ninguém sabe da sua vida privada, que existem vários problemas e que você acabou caindo no mundo das dívidas. E agora, o que você tem que fazer? Sair. Para quê? Para organizar suas finanças, para sair das dívidas e depois para progredir na sua vida. Então, vamos falar o seguinte: seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. A gente fala algumas vezes, né? As pessoas vão chegando aos poucos. Você está aqui no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e no nosso YouTube, Vidas e Talentos. Depois a gente vai jogar lá no YouTube esse vídeo ao vivo, sem cortes, porque aqui não é o mundo perfeito, aqui é o mundo real, a gente vive no real. Tamo aí. Olha só o nosso lema. Tá no nosso destaque do Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, nossa conta. Segue a gente lá. Você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa sair. Precisa começar para sair. Então o que acontece? Tem gente que está há 20, 30 anos no mundo das dívidas. Muitas vezes está pagando dívida atrasada. Já no fórum lá já grampearam lá uma parte do salário da pessoa, que a pessoa fica pagando. Só um minutinho só. Por quê? Porque a pessoa, ela muitas vezes, é engraçado, a gente não sabe da vida das pessoas, mas quando a gente, que é planejador financeiro, que é o profissional que ajuda você a organizar suas finanças, entrevista uma pessoa com dívidas, ela fala assim, uma pessoa de longe que eu conheci, falou assim para mim: olha, Alexandre, eu ajudo muito parente, e muitas vezes eu fico na pior, e caí nas dívidas, nunca mais saí, estou sempre ajudando. E daí o que acontece? A pessoa ajuda um monte de gente, e quando ela precisa se ajudar, ela não tem lá aquele dinheirinho cascalho lá que ela recebe no mês. E daí vira uma bola de neve de perturbação do sossego, que tira a sua paz, tira a sua liberdade, tira a sua tranquilidade. SMS, cartinha, todo tipo de situação, ligações. A pior coisa que tem na vida hoje em dia é você ir numa dessas operadoras e comprar um chip zero, novo. Que novo não tem nenhum, né? Tudo usado. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa ela para de pagar, ou ela devolve lá, ou ela muda, em 30 dias mais ou menos, depois de não ter pago, eles cancelam a conta da pessoa. E se a pessoa for endividada, você compra um chip novo, zero, um número novo, que você acha, o número virgem, que beleza, né? Isso não existe não, coração. Não existe mais número virgem.
Se foi do endividado, você vai receber um monte de ligação, um monte de perturbação. Aí ligam lá, a dona Letícia tá aí, a dona Maria, a dona Joana. Aí você fala, não, moço, esse chip eu comprei zero na Claro. Na loja da Claro era do endividado, eu nem sei mais o que eu faço, não aguento mais. E você fica bloqueando aquelas ligações de telemarketing. E você às vezes nem está na dívida, mas você vive na sombra da conduta da pessoa, que não é mais dona do chip. Olha só como é que o mundo dos endividados, da inadimplência, das dívidas atrasadas, ele consegue perturbar até a vida de quem não é endividado. E para isso, basta você comprar um número de qualquer operadora, de uma pessoa que teve dívidas, que a sua vida vai ser difícil. Imagina para quem está endividado. Então o que eles fazem muitas vezes? Eles trocam o número do chip para não receber mais ligação, não passa o número para ninguém. Olha só como é que o pior dos mundos, o mundo dos endividados é. Como é que funciona o negócio lá, a vibe do negócio. Funciona assim. Porque você não pagou, tem alguém que tem essa dívida e ele vai cobrar. Como é que ele vai chegar em você? Ele vai chegar em você através de meios de comunicação eletroeletrônicos. E o telefone é o principal. Ficam lá, perturbando. E aí acaba a sua paz e tranquilidade. Tanto para quem tem dívida, quanto para quem não tem. Que foi lá e pegou um número que nem sabia. Que já foi do pertence de uma pessoa ou de vários endividados. É muito azar, né? É que nem vizinho. Vizinho é sorte. Chip de dono anterior que não teve dívidas também é sorte. Bom, ó, presta atenção. Eu vou repetir aqui o nosso mote do nosso Instagram. Você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. Por quê? Porque muitas vezes você pega a lei do superendividamento, que ela põe lá uma porcentagem do seu salário máximo para você pagar com endividamento, para você quitar suas dívidas. E daí o que acontece? Você consegue sair das dívidas, mas você, se não mudar os hábitos, os costumes e as escolhas, você vai voltar para o mundo das dívidas. Infelizmente a realidade é essa. Se você não muda, o disco se repete, e se repete, e se repete. Então nós estamos aqui para ajudar você a organizar suas finanças, para você sair da situação que eu acho que é a pior do planejamento financeiro e do mundo das finanças pessoais, que são as dívidas, muita cobrança e muito julgamento. De gente que às vezes que não é nada, mas fica falando, olha lá, não pagou a dívida, não pagou o cartão, não pagou a loja da sandália e não sei o que, mas não sei o que lá. Com o tempo, isso vai acumulando, isso vai estressando a pessoa, vai cansando a pessoa. Quer a pessoa queira ou não. A pessoa precisa ser muito treinada para aturar essa situação toda e não se cansar. Então o que acontece? Você tem que quitar suas dívidas, mudar o seu comportamento financeiro, através de mudança comportamental, da economia comportamental. E quem ajuda você são profissionais como eu, que trabalham com planejamento financeiro. Hoje, nós vamos falar do seguinte assunto. Quer ver? Eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos comentar de um assunto que é o seguinte. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, ó. Claro que num vídeo desse não dá para explicar tudo. A gente dá uma resumida assim, tudo assim meio geral. Porque aqui são sementes, entendeu? Sementes. Além da semente, o acompanhamento são em cursos que a gente dá online ou gravados com acompanhamento, com sessões. Mas vamos voltar para o conteúdo. Negócio é o seguinte, ó. Qual é a dívida que você paga primeiro? A grande ou a pequena? Bom, negócio é o seguinte, ó. Esse negócio de dívida grande ou dívida pequena é uma coisa muito relativa.
Porque tanto pode ser bom, muito boa a situação, você começar pagando as grandes ou a pequena. Tudo depende de uma análise. Então o que acontece? Eu tô aqui ó, com o meu resuminho, que nem o Faustão, entendeu? Faustão ficava lá a tarde toda, não dá para decorar tudo. Mas a gente tem um conteúdo dirigido para você, por isso que a gente acompanha o nosso resumo. O negócio é o seguinte, ó. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Escuta só a situação. O pessoal chama por aí em dois métodos que você pode chamar: o método que você vai priorizar as grandes ou o método que você vai priorizar as pequenas, dívidas. Porque é assim, ó, quando a dívida ela tem um juros muito alto, quando a dívida cresce muito, quando a dívida vai impactar muito a sua vida com valores a mais, e ela também é importante num negócio que você tenha, porque, por exemplo, você tem, eu já falei isso em outra live, outro vídeo, se você tem uma padaria e a dívida é de farinha, e tudo que você faz é com farinha de trigo, se você não pagar e você só tem esse fornecedor, você não recebe mais farinha, sua padaria ou sua pizzaria vai parar. Então essa é uma dívida que você não consegue deixar de pagar. Isso é até meio óbvio. Então o que acontece? Essas dívidas você tem que quitar. Então o que acontece? Olha só. Quando a dívida ela é grande, mas ela não é tão impactante, ela não cresce tanto, mas ela é um valor grande, é um valor maior, mas você está com uma autoestima muito baixa. Então o que você pode fazer? Se você começar a quitar as pequenas e pagar essas pequenas e quitar, você quita uma, aí você abre uma cerveja, comemora com a sua senhora, fica todo feliz, aí depois você quita uma outra pequena, aí vai dar ânimo para você, vai dar um gás em você, entendeu? Vai dar uma força, ó. A segunda eu quitei, agora você vai para a terceira, pequena. E assim de grão em grão, galinha enche o papo, e você vai aumentando a sua autoestima, você vai se sentindo bem, que você está dando conta do negócio, do problema. Então aí o que acontece? Você vai ter que entender o que vai ser melhor para você. Não dá para saber. Só um minuto. Cada realidade, cada contexto é um contexto que tem que ser analisado. O que você não pode, que eu já falei em outros vídeos, é você, por exemplo, ganha um salário mínimo, vamos supor que o salário mínimo é 1.500 hoje, e você coloca lá que você vai pagar R$1.000. Se você for na sua casa com a sua esposa e a sua esposa, por exemplo, também ganha um salário mínimo, aí vai ficar muito pesado para vocês. Teria que ser no máximo uns 30% da renda. Então você tem que pegar e você tem que entender que esse esquema de motivação que você vai quitando e você vai se sentindo bem, você vai resolvendo o seu problema, pode ser muito bom. Mentalmente para você, psicologicamente. Porque você, com muita cobrança, com muita dívida, você vai estar abalado. Quer você queira, quer você não queira. Se você tem um problema com alguma coisa ou com alguém e vocês discutem, não importa se é com o vizinho, se é com a esposa, se é com a sogra, a situação fica complicada, fica uma vibe ruim. Você já passa, já olha a situação, você já não se sente bem. É muito difícil a pessoa ser treinada para a pessoa ver um problema e ser totalmente assim insensível com as coisas. Ninguém, é muito difícil ser insensível. Todo mundo vai ver uma situação, não é abalar, mexe um pouco com a pessoa, né? Então o que acontece? Então o método que você pega dívidas maiores, você vai atacando as que têm juros maiores. Se você consegue e se elas impactam a sua vida, é importante também. Quem é que vai avaliar isso? É você. As dívidas são suas. Você tem que entender que você tem que ter
clareza das suas dívidas. Você tem que, por exemplo, ter todos os contratos, todos os boletos, saber o que acontece ali, porque se você não sabe, não conhecer, fica difícil. Então, primeiro é se organizar, não é? Só um minuto. Também você pode pensar que essas dívidas de juros muito altas, como por exemplo cartão de crédito e cheque especial, você também pode priorizar. Por quê? Porque mesmo que o valor seja pequeno, com juros muito altos, elas vão crescer muito. Então os juros compostos, quando eles trabalham a seu favor, é a melhor coisa da vida. As suas economias vão crescer muito, mas quando ele trabalha contra você, é muito ruim. Porque às vezes você tem lá R$1.000 no cartão de crédito e vai crescer muito. Se hoje está em um ano é 100% pela lei nova, no outro, virou um ano é 2.000. Aí depois virou mais outro ano é 4.000. Você tem que ver isso. Se a dívida tiver multa por atraso, depende da multa que está ali no contrato. Não é? Se for uma multa alta, você também tem que ver isso. Então o que acontece? Outra coisa importante que você tem que ver. Por exemplo, coisas essenciais. Água e luz são serviços, perdão, que você não consegue viver sem esse tipo de serviço. Você até pode puxar uma mangueira do vizinho, puxar um bico lá de eletricidade do vizinho, ficar um tempo sem pagar, só voltar a pagar quando você puder. Mas a energia elétrica e a luz parece que tem um detalhe de dias. Ele só corta, me parece, com 90 dias. Você tem que ver na Anatel qual é a lei vigente e se certificar, porque às vezes você pode, por exemplo, pagar uma conta e deixar duas devendo. Aí quando chega a terceira, você paga uma e deixa duas. Eu não estou ensinando você a fazer uma coisa errada, mas você pode usar desse artifício para você tentar segurar um pouco o seu gasto e colocar aquele gasto da água e luz em outra coisa, outra dívida que você quita e aquela para de crescer. Porque os serviços essenciais, eles são regulamentados pelo governo e você consegue trabalhar essa situação aí, essa rotina operacional do contrato. Só que você tem que ler o contrato, ler o que, como é que acontece, como é que opera o negócio. Porque se você errar e não tiver água e luz, você vai ficar sem tomar banho. Aí você vai ter que tomar banho no vizinho. O que você tem que ter para tudo isso não acontecer? Você não ficar nesse planejamento de dívida alta, dívida baixa. Qual que eu pago primeiro? Você tem que tentar organizar suas dívidas em uma planilha, valor, taxa de juros, data de vencimento. Você tem que ver lá. De preferência, um cartão de crédito e uma data para pagar, por exemplo, dia 1, dia 2 de todo mês. Então você recebe o seu salário, por exemplo, se você recebe o seu salário, por exemplo, no dia 30 do mês, aí você põe as suas contas para pagar no dia, por exemplo, 2, 3, que daí você recebe e daí você já programa no celular o pagamento. Já reserva esse dinheiro, não vai gastar o dinheiro esperando que entre outro. Se você, por exemplo, é autônomo, você tem que reservar o dinheiro para esse tipo de situação. O que você pode procurar? Aumentar a sua renda, fazer serviço extra, trabalho extra. Até uma MEI pode, de repente, você fornece alguma coisa para alguém, algum produto, e às vezes você pode combinar lá com o seu cliente, que você é fornecedor, que você queria fornecer nesses meses um pouco mais, que você tem uma dívida, alguma coisa para pagar. Tudo vai de conversar. Se você não conversar, você não chega a nenhum entendimento, nenhum tipo de acordo. Vamos ver mais algumas coisas aqui, ó. Você tem que cortar gasto. Economizar. Sempre gastar menos do que ganha e sempre... Não, sempre você ganha e você gasta. Você tem que gastar menos do que você ganha e tentar reduzir esses gastos, de um modo geral.
sempre tem uma gordurinha para cortar em algum lugar. Sempre tem. Não tem gente que vive com salário mínimo? Não tem gente que vive com 2 salários mínimos? Não tem gente que vive com 3? Então, geralmente, as pessoas são assim. Elas arrumam um emprego, e elas, que nem eu até conversei hoje com um colega meu de trabalho. Ele falou assim, a pessoa arruma um emprego e arruma uma linha de crédito. E daqui a pouco já está endividada. Se lambuza com o dinheiro que ganha. Não é? O cara tá lá, o cara casa, né? Aí o cara se lambuza, casa, vai lá curtir a vida de casado, na verdade. Fiz uma comparação, uma brincadeirinha, não me leve a mão. Bom, então o que acontece? A pessoa tem que entender, aumentou a renda, não precisa aumentar os gastos proporcionais. Aumentou a renda, tenta aumentar o valor que você faz no investimento. Por exemplo, um Educa Mais no Tesouro Direto para o seu filho. Porque daí você faz um Tesouro Direto para 2045, seu filho vai estar com 16, 18 anos, você já vai ter um dinheirinho para garantir o estudo dele. Porque não é todo mundo que tem o privilégio de colocar o filho num colégio top de linha e o filho vai conseguir entrar numa faculdade top de linha do governo. Que é grátis, muitas vezes. Então, o que acontece? A pessoa pega e a pessoa faz o quê? A pessoa pega, ela tem recurso, ela tem como pagar o bom colégio pro filho, e o filho faz uma faculdade pública. Aí a pessoa não tem recurso, põe o filho num colégio público e depois o filho vai fazer uma faculdade paga. Não é? Então, o que acontece? As pessoas de baixa renda ficam desprivilegiadas nesse aspecto. E daí a pessoa faz a faculdade grátis do governo. E daí você, o governo, o Estado, o erário público, eu estou falando a mesma coisa 2 vezes, né? Que significa a mesma coisa. O erário público, ele banca a formação do brasileiro. Muitas vezes de alta renda. E daí o governo precisa, eu estou fazendo um comentário genérico, o governo precisa de profissionais de todas as áreas diversas, de saúde, de educação, lá no norte, na Amazônia, e não tem. Mas o indivíduo também não paga a faculdade. Quando é do exército, da marinha e da aeronáutica, me parece que a pessoa é obrigada, pilotando, por exemplo, avião, a trabalhar para o governo 5 anos, pilotando avião do governo, para pagar os estudos. Se não quiser trabalhar, eu acho que consegue pagar se tiver condição. Então o que acontece? Faltam profissionais e você de baixa renda coloca o seu filho numa escola, num colégio público e depois numa faculdade particular. E o de alta renda coloca o filho numa escola particular e numa faculdade pública top de linha. Não que não existam faculdades particulares top de linha. Eu estou dando um exemplo genérico. Então, quem tem condição alta de renda deveria de pagar as faculdades públicas. Ou então, se oferecer para trabalhar para o governo, por exemplo, 20 dias por ano de férias, porque precisa de profissionais para todos os lados. Como acontece lá na aeronáutica, na marinha e no exército, até onde eu sei. Isso é um comentário, uma opinião que eu tenho. Claro, direito adquirido, quem já entrou não entra numa situação dessa, mas deveria de ter. Porque todo mundo é brasileiro, não é todo mundo que tem alta renda para poder colocar o filho em colégio particular e depois fazer faculdade pública. Então o que acontece? Corte de gastos. Você vai ter que, voltando ao vídeo, corte de gastos. Você vai ter que reduzir seus gastos. Não é? De repente você está lá com o seu filho numa faculdade particular e fica difícil você fazer com que o seu filho até continua na faculdade particular, mas você vai ter que cortar outros gastos, outras situações. Então é muito complicado. Eu fiz um comentário assim que não tem muito a mais no vídeo, mas é uma opinião minha. Então o que acontece? As dívidas altas, com juros altos, podem ser o quê? Privilegiadas.
E as dívidas pequenas, com juros pequenos, se for interessante, também podem ser. Você tem que reduzir gasto. Se você estiver nessa fase da sua vida, que você não conseguiu colocar o seu filho num colégio particular, top de linha, para depois ele concluir, né, começar e concluir uma faculdade top de linha, você vai ter que pagar uma faculdade para o seu filho. E daí o que acontece? Toda essa parte de corte de gastos pode ficar comprometida se você estiver numa situação dessa. Então aqui, ó, vamos fazer um resumo. Não existe uma resposta única para a pergunta qual dívida você vai pagar. Primeiro, você tem que entrar no seu contexto de vida. O ideal é analisar a sua situação financeira individualmente e escolher o que vai ser melhor para você. Geralmente aquilo que cresce muito, impacta muito a sua vida, ela vai ser mais interessante. Porque com o passar do tempo, 1, 2 anos, aquilo que tem os juros maior vai disparar lá para cima. E as outras você pode aguardar um pouco. Então o que acontece? O mais importante vai ser você ter disciplina e persistência para alcançar sua liberdade financeira. Você vai ter que se organizar financeiramente. Então, hoje a gente comentou isso. Fizemos alguns comentários que não são muito pertinentes. Todo mundo tem a sua opinião. Quem não concorda com a minha opinião, ó, tem um campo aqui embaixo apropriado no Instagram e no YouTube. Faça o seu comentário. Não seja água de salsicha. Fala aqui, ó. Comenta aí. Então, o que acontece? Nós estamos aqui, ó, com o nosso Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, com a nossa conta do YouTube, Vidas e Talentos. E bora... Aqui, ó, bora mudar. Você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. Para quê? Primeiro para você quitar suas dívidas e depois para você continuar com a organização financeira, para você não voltar para o mundo das dívidas e para você progredir, para sempre sobrar mais do que você ganha. Porque daí você vai construir uma reserva de emergência e depois você vai fazer outros tipos de investimento, como um tesouro direto. E depois você pode melhorar seu carro, melhorar sua casa, melhorar um monte de coisa na sua vida. Mas sem organização financeira, você jamais vai sair das dívidas. E se você sai, você volta, porque você não mudou os seus hábitos. Então é isso que a pessoa tem que ter noção. A pessoa tem que ter noção que quitar as dívidas é o primeiro passo. Junto com o primeiro passo, precisa ter a mudança comportamental, que é a economia comportamental. Realizar melhores escolhas, melhores hábitos. Por que melhores escolhas? Você vai pagar a dívida que tem o maior juros ou a de menor juros? Você tem que ver. Não é porque se a maior dívida em valor tem os juros pequenininho, às vezes vale a pena quitar todas as outras pequenas. E depois você se concentra na maior. Agora, se você tem uma pizzaria e você só compra farinha desse fornecedor, não tem mais nenhum outro que te entrega farinha com prazo para pagar, e se você já não pagou, e se ele falou para você, ó, te dou 5 dias para pagar, se o dinheiro entrar na minha conta, no outro dia tem farinha aí para você não vai parar a sua pizzaria, você vai pagar a conta da farinha. Você vai ficar sem farinha na sua pizzaria? Você vai fechar. Não tem condição. Ah, você fala, não paguei a água, não paguei a luz. Pega um bico do vizinho, depois reparte lá a conta de água e de luz. Você tem que ter prioridade. Pagar as contas menores ou as contas maiores. Aí é você que vai analisar. Se você passa por um curso nosso de planejamento financeiro, que a gente vai ajudar você a tomar melhores decisões, descobrir as raízes dos problemas que fazem você entrar e não sair das dívidas, a gente pode aconselhar você, mas sempre é você que vai decidir, porque não é a imposição do planejador financeiro que vai falar para você o que você tem que fazer. A gente mostra opções, a gente mostra algumas escolhas e algumas consequências que podem ter.
Agora, quem decide é o cliente. É que nem quando você faz faculdade, você vai na aula se você quer, se você não quer, você não vai. Não é verdade? Se você não aprender a matéria e ir mal na prova, a consequência vai ser uma nota baixa. E se você for alertado das duas situações, por exemplo, que você pode pagar várias dívidas, e você escolher a pior para você está escolhendo consciente. Na verdade, o planejador financeiro, ele tem que ter uma escuta empática e também falar de uma forma, mostrar para a pessoa, olha, tem essas opções. Mas a pessoa fala assim, eu quero comprar uma casa, eu quero alugar uma casa. O que é o certo, o que é o errado? Não tem certo e não tem errado. Quem quer comprar, compra. Quem quer alugar, aluga. Já tem até uma história que fala assim, 2 funcionários numa empresa, os dois com salário igual. Salário alto. Um só comprava casa de aluguel e morava na casa própria. E o outro alugava a casa e viajava o mundo inteiro. E no final da vida, um tinha um monte de bens imóveis, o outro não tinha nada. E os dois eram felizes. Quem é que está certo, quem é que está errado? Os dois estão certos. Não existe certo e não existe errado. Cada um faz o que quer. E depois vai ter as consequências. O outro, um é feliz tendo um monte de casa de aluguel, e o outro é feliz porque conheceu o mundo todo. Cada um realiza o sonho que quer. Cada um faz o que quer. Não é o planejador financeiro que vai falar para você, não, você tem que comprar, não, você tem que alugar, não, se você comprar, se você alugar e você investir em bens imóveis, você vai ter uma carteira de imóveis, você vai ter investimento, você vai ter renda. Se você não jogar fora, você vai deixar para os seus filhos, para a sua família. A sua família vai crescer, vai multiplicar, vai ter uma garantia, um lastro na sua família. E você que só viajou e que não guardou nada e que mora de aluguel, você também está certo, porque você realizou o seu sonho. É isso que você queria, a sua família é feliz, é assim que vocês gostam, é assim que tem que ser. Esse negócio no mundo de certo e errado não existe, depende do contexto. Depende daquilo que você acha, que você não acha. Daquilo que você gosta, que você não gosta. Cada um faz o que quer. Não é verdade? Esse é o nosso recado de hoje. As contas que você vai pagar, as dívidas atrasadas inadimplentes, as grandes ou pequenas, você que vai escolher como é que você vai fazer. O planejador financeiro vai te ajudar a mostrar as situações. Mas ninguém nesse mundo obriga ninguém a fazer. É ou não é? Fazer nada. Cada um faz o que quer. Agora, você sendo assessorado, você tendo um acompanhamento de uma pessoa que já passou por várias situações, por vários momentos da vida e realizou vários cursos e aprendeu várias temáticas, ela vai mostrar para você e tentar ajudar você a fazer a melhor escolha para o seu momento. Porque naquele momento você tem seus sonhos, suas metas, seus objetivos. E a vida é assim. Esse é o nosso recado de hoje. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. Sigam a nossa conta no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. E a nossa conta no YouTube. Inscrevam-se, é tudo grátis. Vidas e Talentos, a nossa marca registrada. Muito obrigado. Boa noite e fiquem com Deus.